Pronto, gravando. Então, pessoal, como eu já tinha avisado, o recado, a gente está aqui na etapa final da disciplina, indo para as nossas últimas aulas de conteúdo, e a gente vai começar depois uma parte mais, não é que não tenha conteúdo, mas que foca mais em modelagem, né, prática de arquitetura de software. Lembrando que a arquitetura não é somente programação, a arquitetura é muito mais do que programar, mas também é projetar, né? Então, projetar envolve programar, mas não é programar o sistema todo. Tá? Então, o trabalho final fica bem claro isso, tá? Que justamente a gente vai fazer o que a gente chama de protótipo, né? Ou prova de conceito. Então, a prova de conceito é justamente uma arquitetura onde a gente tenta mostrar que uma parte do sistema, que seja um desafio, que seja um módulo, seja alguma coisa, funciona, né? Então, a prova de conceito é isso. Então, bora lá. Então, aqui, né, a gente vai só discutir rapidamente alguns conceitos que vocês não podem sair daqui, dessa disciplina, sem saber o que é. Então, você já sabe o que é padrão. Desde o do contexto de estilo arquitetural, que é um tipo de padrão, mas é o tipo de padrão mais abstrato, né? Até o contexto de padrão de projeto de fato, que já é um contexto mais próximo do código possível, né? Então, o padrão de projeto, ele refere-se, sim, a estruturas que estão ali diretamente ligadas a uma classe, a um método, como eles se comportam, como eu instancio uma classe, por aí vai, né? A gente já viu vários padrões de projeto do Golf. Aqui a gente vai discutir justamente o que não deve se fazer, que são conhecidos como antipadrões ou anti-patterns em inglês, né? Assim como os padrões de projeto são os design patterns, os antipadrões são anti-patterns. E tem várias referências aí de Gambi patterns, né? De gambiarras e por aí vai. E um termo também que é muito importante que vocês conheçam, que é refatoração. Então não tem muito o que explicar, né? O que é antipadrão. É o contrário de um padrão. Mas ele ensina muito a gente, porque ele ensina como se não fazer, né? Como não se deve resolver um problema, porque se você fizer assim, vai ter problema, né? E as consequências disso. Então, da mesma forma como um padrão ele descreve os benefícios e até, né, as limitações de uma solução, o antipadrão é o contrário, mas ele nos ensina muito também. Então, por exemplo, quando você vai na área de arquitetura de software, você imagina, nossa, eu vou abrir aqui uma IDE, eu vou abrir IntelliJ, eu vou abrir o Visual Studio. Aí pula no canto lá um monte de mensagenzinha, olha, essa classe está usando uma variável que não é utilizada lá na frente, deseja removê-la? Olha, você está usando aqui o nome de um método muito grande, deseja alterá-lo? Olha, esse método aqui tem muitos parâmetros, deseja simplificar? Se vocês já não perceberam isso, né, vocês podem passar a perceber. De onde vem esse conhecimento todo? Vem justamente da arquitetura de software. Então, tudo que a gente está falando aqui de padrão de projeto, melhoria, antipadrão, como não se deve fazer, no fim das contas, é o que a gente chama na computação, né, na área de algoritmos, né, a gente chama isso de heurísticas, né? Então, são aprendizados, são formas que a gente vai aprendendo de como resolver um problema, são atalhos, né? Pode se chamar de atalhos, mas não necessariamente só isso. Mas são heurísticas da área que a gente, pô, é assim que resolve, pô, fala sério. Então, você não tem muito nem o que discutir, é uma heurística da área, é por aqui o atalho, ó, a experiência vai levando a isso, e a área já tem essas heurísticas documentadas de alguma forma. E os antipadrões são isso, né? Assim como os padrões. Então, as IDEs são ferramentas de apoio ao desenvolvimento de software, nada mais são do que a consequência disso. A gente transformar todo esse conhecimento, aprendizado sobre como se deve fazer uma classe, como se deve construir um método, etc., em ajuda, principalmente para quem é novo, quem está começando na área, chega lá, não, peraí, como é que faz isso? Não precisa pensar, né, muito, né? Você precisa estudar toda a literatura para aprender que existe uma forma de resolver o problema X, né, de uma melhor maneira. E quando a gente consegue automatizar isso, melhor ainda.
Então, todo aquele conceito de gerente de projetos, produtividade, ele é potencializado pela arquitetura de software, no sentido de que a gente consegue criar ferramentas que vão ajudar o programador a errar menos. Fala sério, né? Isso aí é o sonho. No fim das contas, automatizar 100% é possível, mas não é todos os casos. Então, antipadrão, padrão é tudo isso, tá? Então, a gente tem as soluções, né, diferentes formas de como resolver. Então, o antipadrão, seguindo a ideia do padrão de projeto, só que ao contrário, ele documenta justamente essa ideia de a gente tem o contexto, né? O contexto onde aquele antipadrão é aplicado, ou aquela gambiarra é aplicada, depois as consequências daquilo, e depois como se deve realmente resolver, né? Qual é a solução refatorada. Dependendo do material que você vai ver lá, ele tem lá qual a melhor forma de remover aquela gambiarra do teu código. Né? Então, tem vários livros, de vários específicos para linguagens, inclusive, né? Então, aqui, ó, Rails Anti-Patterns, Martin Fowler, que é um cara muito conhecido, né? Que é livro sobre refatoração de código. Então, assim como existe uma literatura extensa sobre padrões de projeto, existe também uma literatura extensa sobre anti-patterns. No fim das contas, você precisa decorar isso tudo? Não. Mas, para aquela área específica que você está se especializando, eu estou agora me especializando em Flutter, estou me especializando em back-end Node, vá atrás da documentação específica e recomenda coisas que você não deve fazer na tua plataforma, para não fazer com que, né, o teu projeto seja depois chacota, inclusive, né, entre o meio entre a galera ali que fez uma besteira, fez uma coisa que não deveria ter sido feita, que não era um padrão, de fato, era um antipadrão. Além disso, existem várias tecnologias como o Lint e outras no mundo Node, por exemplo, no mundo JavaScript, que analisam o teu código e justamente acham esses antipatterns, acham classes com nome estranho, acham classes com variáveis não utilizadas, acham código que poderia ser removido, poderia ser otimizado. E aí, a depender da tua ideia, do plugin que está lá, ela vai te recomendar. Então, você está programando com a ajuda desse conhecimento. Então, isso é arquitetura de software na prática, tá? Então, aqui, né, questões alguns nomes que já existem, eu vou te falar só alguns aqui, tá? Mas tem vários antipadrões documentados. Vou pegar só alguns aqui dos livros aqui. Então, o primeiro que a gente vai falar aqui é o LavaFlow, né? Que é o código Lava. É basicamente mais um sintoma do que um padrão. Quando a gente percebe que existem bugs que não são tratados e começam a pipocar por todo o código, ou seja, aquele bug vai se espalhando por todo o sistema. Pode ser consequência de copy-paste, pode ser consequência de métodos que são usados em todos os locais, né, e esses métodos não são testados. Então, ele leva um padrão LavaFlow. É o padrão onde bugs não são tratados, e aí, basicamente, todo o sistema cai por terra. Né? Então, tem relatos, inclusive, né, de como é utilizado, como acontece. Então, basicamente, são consequências de problemas não tratados que vão se espalhando e contaminando o teu código. Poderia ser chamado até hoje de COVID, né? Esse antipadrão poderia ser chamado de COVID. Basicamente, a refatoração é corrigir o problema, a raiz do problema. Então, se você tem lá um problema numa classe que é muito, sei lá, um LavaFlow aí de lentidão, você tem lá um programa todo tá lento e você não descobre o que é, e vai lá e descobre que é lá no banco de dados que as consultas foram mal feitas. Corrija essa consulta. Corrija isso para que isso não se espalhe por todo o teu programa. Então, você está falando, por exemplo, de um sistema de informação que é basicamente cadastro e recuperação de informação. Se o banco de dados está bichado, mas tem uma interface bonita, não adianta. Todo o resto do teu programa vai ser prejudicado pela performance do banco, ou erros, inclusive, que podem vir dessas consultas erradas. Né? E um termo importante, que é importante que vocês assimilem, é o termo refatoração. Então, o que é refatorar? Tá? Refatorar é você alterar o código sem trocar o seu funcionamento. Ou seja,
você vai fazer com que ele faça a mesma coisa, só que de outra forma. Então, você pode refatorar um código para trocar o algoritmo de ordenação, por exemplo. Ele vai continuar ordenando, mas ele vai ter trocado o algoritmo por um, talvez, de melhor performance. Você vai refatorar para corrigir um bug, talvez, mas isso seria mais correção do que refatoração. Tá? Mas refatorar é alterar o código sem alterar o resultado final esperado. Mas assim, alterando o comportamento interno que pode ser reproduzido em performance, menor chance de bugs, etc. Então, é você alterar sem de fato adicionar novas funcionalidades, né? Outra coisa é esse antipadrão. Então, jogar para o cliente, no caso de quem chama a função, jogar para o cliente questões de segurança, por exemplo. Então, cara, isso é muito comum em ver alguns códigos web antigos, né? Outros de pessoas inexperientes, que jogam no front-end conexão com o banco de dados. Código PHP, isso é muito comum, já vi. O cara, na meio da página, tem lá um DB Connect, DB SQL, nossa, tá tudo misturado, assim, na página do front-end, misturado conexão com o banco de dados. Você deve ter visto isso em um monte de lugar. Então, esse cliente completo de serviço é um outro antipadrão muito comum para quando você tem uma pessoa fazendo tudo num lugar só. Ou seja, não existe camada. Tá tudo na tela do front-end, conecta com o banco, filtra, vê se a senha tá certa na tela do front-end. Isso é muito comum, né? E aqui tem um exemplo, né, em Java até, né? De você fazer isso aqui, ó. Fazer validação de erro no front-end. Não faça isso, tá? Não faça isso, isso é um antipadrão. Então, no mínimo, separe em camadas, né? No sentido de criar uma classe lá dentro, segurança, e lá dentro você valida isso. Ah, mas eu estou fazendo em JavaScript. Faz em JavaScript, cria uma classe segurança, lá dentro você coloca as informações e o front-end, lá na tela, só chama. Valida a segurança, lá dentro daquela classe ele valida. Né? No fim das contas, vai estar tudo sendo chamado no browser, mas não está tudo misturado num bloco de código só. E esse de colocar tudo misturado num bloco de código só, já por si só, é o antipadrão, é o chamado blob, né? O bloco. Você tem tudo num bolo só, todos os códigos juntos, misturados, não sabe o que é segurança, não sabe o que é banco de dados, tá tudo ali. Ah, mas assim é mais rápido. Lê do engano de quem acha que colocar todos os códigos no mesmo lugar vai fazer com que a compilação e a execução seja mais rápida. Isso não vai influenciar na performance do teu sistema. Tá? Isso aí é a desculpa de alguns que acham que não sabem como funciona, que só porque eu não estou chamando um método, e a chamada de um método externo implica no dobro do tempo de performance. Não é assim que funciona, pessoal. Tá? Chamar um método é um link interno, isso é uma chamada de milissegundos. Tá? Só que do ponto de vista de manutenção, isso pode implicar em vários problemas de performance. Performance não, mas de bugs, etc., manutenção. A gente já viu, né, o padrão fachada, só que existe também um antipadrão, que é o fachada transparente, né? Então, acaba que a fachada, ela não é tão fachada assim. Ela não mostra, ela não esconde de fato o que tem que ter implementação ali dentro, né? Ele basicamente é só mais uma chamada de método, mas o cara sabe que está chamando no código lá de dentro, tá amarrado a variáveis, inclusive lá da parte de dentro da fachada. O que no fim das contas torna o código de quem está chamando aquela fachada muito, muito mais acoplado do que quem está interno ali, ou seja, o desejado, né? A desejada diminuição de acoplamento entre quem chama a fachada e a parte de dentro da fachada acaba não acontecendo, né? Então, aqui um exemplo, né, de fachada transparente. Então, quando a gente basicamente só cria um método para cada coisa de dentro, a gente não tem assim tanta performance, a gente só simplesmente está fazendo uma classe chamar os mesmos métodos aqui de dentro. E quem está aqui fora, ele sabe o que tem lá dentro, porque ele tem um mapeado tudo igualzinho. Então, se dentro da fachada tem um getA, getB, getC, e a fachada tem os mesmos métodos iguais, sem nenhuma forma de simplificar esse processo, é uma fachada transparente, né, que eu estava falando antes. Então, você tem que chamar 3 vezes. No fim das contas, não tem tanta diferença para o cliente que chama aquela fachada.
Agora, quando você tenta criar uma fachada e, ao mesmo tempo, simplificar os serviços, como aqui é o exemplo de uma refatoração, a gente cria um método getDTO, get uma vez só, e aqui dentro desse método chama os 3 atributos do cara, 3 entidades, o A, o B e o C. Então, quando ele chama, tipo, o front-end precisa mostrar aquela informação, que é composto por 3 dados. Se o front-end tem que chamar 3 vezes o back-end para fazer isso, por que ele não faz uma chamada só e recupera todas as informações que ele precisa? Então, do ponto de vista do cliente, front-end, isso aqui é mais otimizado, porque ele vai chamar só uma vez, tá? E aqui a fachada, sim, internamente vai chamar os 3, junta tudo no pacote e manda para ele, tá? Então, essa é uma refatoração, por exemplo, que evita que a gente crie o que a gente chama aqui de fachada transparente. Veja, a fachada transparente é um antipadrão, tá? Ou seja, você simplesmente mapear os mesmos métodos está fazendo com que o externo tipo, esse fachada aqui talvez não fosse necessário, joga no mato, porque ele basicamente só tem os mesmos métodos, né, da fachada interna, o que não faz sentido, porque a fachada, além do papel de esconder, também tem o papel de facilitar. Então, com uma chamada aqui, além da questão de simplificação, para quem está chamando, fica mais simples chamar apenas uma vez, tem a questão de performance, quando a gente está falando de rede, tá? E eu não vou aqui muito longe. O meu primeiro artigo científico que eu publiquei na minha vida foi exatamente sobre isso. Na época eu fiz sobre web services, né? Eu fiz um teste muito besta. Até ganhei, eu acho que na época, o prêmio de melhor artigo uma semana paraense de informática que tinha aqui na época, na CEPAI. Acontecia aqui em Belém, no Centur. Não foi nesse aí. Não sei se foi esse. Eu acho que foi um outro que ganhou o prêmio. Mas, enfim. Só que esse foi o primeiro artigo, cara, que eu publiquei. Eu fiz assim da minha cabeça, com a orientação de alguns professores, e eu fiz um teste comparando a performance de chamar uma vez e chamar múltiplas vezes com diferentes pacotes de dados, né, e comparei, né, e ficou evidente lá no resultado, apesar de ser simples o artigo, que era isso. Exatamente esse padrão aqui, fachada transparente, não deveria funcionar, não deveria existir. Chamar 3 vezes na rede, porque além de... por que eu estou trazendo você? 1 mega, 1 mega, 1 mega, o total são 3 megas. E aqui eu vou chamar, então, de uma vez só, 3 megas. Aí o cara, porra, é o mesmo resultado. Não. Porque cada chamada de método tem todo o negócio de protocolo de rede, handshake, né? Tem o handshake, tem não sei o quê, tem empacotamento, envia, handshake do outro lado, empacota, volta. Então, tem todo um overhead de comunicação de rede necessário, segurança, SSL, não sei o quê, que, no fim das contas, aqui, mesmo transfegando megabyte, essa parte aqui, antes e depois de handshake, de rede, é diminuída. Então, isso tem um impacto na performance final da quantidade de chamadas, além de ser mais simples também. Tá? Então, sempre que você for projetar um serviço, sempre lembre disso. Será que eu não posso simplificar? Será que eu não posso tornar essa fachada com menos métodos do que esse bando de métodos aqui? De fato, o front-end não pode chamar uma vez e retornar todos os dados que ele precisa? Se você conseguir fazer isso, você está, de fato, refatorando um código e tirando, né, o teu código, ou tornando ele mais distante possível do conceito de fachada transparente, que é um antipadrão. Beleza? Nenhuma dúvida até agora, pessoal, sobre esses exemplos? Acredito que desses aqui, o mais concreto perto de vocês é esse aqui do fachada transparente, porque a gente já viu, né, o padrão fachada. Então, aqui é como você não deve fazer uma fachada, tá? Não deve simplesmente copiar todos os métodos da parte de dentro e colocar fora. Tente simplificar, tente fazer com que esses métodos sejam aglutinadores de informações para que o teu front-end cada vez mais ou menos, né, chame menos vezes aquela fachada. Seja necessário chamar apenas uma vez e salvar tudo de uma vez. Né? Não fique mandando novas mensagens, porque isso pode se impactar na performance do teu sistema. Eu já provei isso matematicamente num artigo publicado em 2004, eu acho. Imagina a computação aí recente.
Gambi patterns, né? Então aqui é só uma piadinha, né? Existem vários exemplos, você vai encontrar isso no Wikipedia ou na Encyclopedia, que é uma biblioteca que tenta ser uma sátira da Wikipedia, né? E que discute essas questões aí. Tem lá os Gambi Design Patterns. Então aqui são os padrões de gambiarras encontrados em códigos, ou seja, como você não deveria fazer, né? Se você tenta se inspirar nos Gambi Patterns, você está indo no caminho errado. Tá? Não quer dizer que eu nunca tenha feito uma gambiarra na minha vida, mas você não deve, né, usar isso como um padrão, né, para os seus projetos. Então, existe aqui um primeiro Gambi Patterns aqui, que é o mochileiro das galáxias, né? Que é basicamente um objeto que vai trafegando entre diferentes camadas do sistema e vai lá com os dados. Não manipula, não soma, não altera. É um objeto que vai sendo enviado entre camadas do sistema e ninguém usa os dados dele, que é pior ainda, né? Não transforma esses dados em nada. Aí você passa o parâmetro. Aí quem tá acessando aquela interface ali, aquele método, né? Aquela interface externa de informação, ele, olha, tem que passar esse parâmetro, tem que passar o ID de não sei o quê, o ID do aluno. Mas ele não imagina que lá durante o código, ninguém usa aquilo. Então é tipo você passar uma variável que depois ninguém vai usar. Então é exatamente o mochileiro das galáxias, só está passeando. Tá? Aqueles atributos só estão viajando ali, mas ninguém usa. Né? Então esse é um antipadrão. Né? Então você tem que... Um sintoma de uma causa disso, obviamente, pode existir várias. Uma possível, por exemplo, é você ter usado aquele parâmetro em algum momento no passado, depois ter removido o local que usava aquela variável e depois não esqueceu de retirar essa variável dos parâmetros. E aí as pessoas continuam passando o parâmetro daquilo sem precisar. Então, isso é um exemplo de possível causa de um padrão desse, um antipadrão, né, do mochileiro das galáxias. O outro é o Lone Wolf ou Highlander, né? Só pode haver um. Então, existem padrões, né, de programação de algumas pessoas que criam lá um código gigante, né, um método main que faz tudo. Tudo além daquele método. Não, porque isso é mais fácil, é mais rápido. Né? Como já comentei, algumas pessoas têm essa ilusão que se o código tiver tudo num lugar só, ele compila mais rápido, ele executa mais rápido. Não. Não é por aí. Tá? Então, quando você tem um código muito gigante, uma única classe de 10 mil linhas de código, 50 mil linhas de código, suspeite que tem um Lone Wolf aí, tem um Highlander aí nesse código. Tá? Então, não pode juntar tudo, porque vai dificultar depois encontrar o problema, manutenção, etc, etc, etc. Outro problema, esse aqui, é bem fácil identificar, e eu já passei por isso em alguns momentos, um array vale mais que 1000 variáveis. Então, algumas pessoas usam isso como padrão, tá? É como se fosse mais prático. Só que isso não... É mais prático? Eu concordo que é mais prático. Só que isso torna o teu código muito, 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 muito suscetível a erro. Então, como assim? Então, às vezes você pensa, nossa, como que eu vou criar um método que eu não sei ainda quais são as variáveis que eu vou passar? Aí o cara tem a brilhante ideia de, não, vou colocar um array. Aí no array, na posição 0, vai o valor do nome, na posição 1, vai o valor da idade, na posição 3 vai a data de nascimento. Lá na frente, se eu quiser, eu uso a posição 4, 5, 6, porque é um array, né? Posso ter quantas posições eu quiser. Essa é uma ideia brilhante, né? De criar um método com passagem de parâmetro variável. Só que, como vai ficar o entendimento disso, a manutenção? Né? Lá na frente, como é que eu vou saber o que é cada posição dessa aí? Né? Então, aqui tem um exemplo, ó, isso é comum também, às vezes, você usar esse tipo de parâmetro em passagem de atributos entre seções de páginas web, em PHP eu já vi isso muito acontecer, de você, pela posição, tá aqui, ó, pela posição 64, ele é o preço. Pela posição 25,
ele é a margem. Pela posição 82 é o preço de custo. Então, cara, que doideira. Assim, como eu sei que 64 é o preço? Ah, tá documentado. Onde? Em tal local. E se depois eu quiser trocar o 64 por outra coisa? Que locais eu vou ter que alterar? Ixi, todo local que acessa 64 diretamente vai ter que mudar agora pelo que eu quero. Então, assim, é muito arriscado. Eu não vou dizer que não funciona, claro que funciona. Se você programar e definir que a posição do array 4 é tal coisa e depois nunca mais alterar na sua vida, vai funcionar sim. Mas eu não estou dizendo que isso não funciona, estou dizendo que essa não é a melhor forma de fazer. Por isso que isso é um antipadrão. Então, quando você, por exemplo, tem uma IDE inteligente, uma ambiente de programação inteligente, seja qual for a linguagem, quando ele encontra esse tipo de coisa, ele vai apontar lá, olha, essa variável aqui e tal, é melhor criar um valor com tipos, dado certo e tal. Ele vai te sugerir. Se você não quiser, ele vai, tudo bem, continua. Não está errado, não vai deixar de funcionar. A não ser que você erre na lógica e troque a posição 64 com 82, comece a colocar o preço no custo e vice-versa. E aí se ferrou. Tá? Mas isso é bug. É aí que nascem os bugs. Tá? Dessa confusão de numeração. Ora, era 64 e digitou 63. Era para estar pegando o valor do preço, está pegando o valor de outra coisa. E aí? Ou ele errou, né? Era 64, botou 74. Que dado é esse? Sabe Deus. Tem que olhar lá quem mandou aquela informação para saber se ele está sabendo que 74 é tal coisa e 64 é tal coisa. Se ele acha que 64 é outra coisa e não preço, me ferrei aqui que eu estou achando que é preço e vai dar errado. Meu cálculo. Né? A outra coisa é tratamento de exceção. Então, aqui um exemplo, tá? Estou dizendo que eu nunca fiz, tá, pessoal? Mas isso aqui realmente eu nunca fiz. Mas é a exceção Fênix. Então, você já deve ter visto em linguagem de programação, né, que você tem essa estrutura try, catch, né? Então, você coloca dentro desse bloco de código alguma coisa que vai ser feita, e no catch, se acontece alguma exceção, ele trata, né, apaga a variável, etc. Mas vejam que esse try catch, ele tem um loop infinito aqui, ó. Porque ele tem o método inserir, ele faz alguma coisa, se deu erro, ele fala para dormir por 1 segundo e chama ele mesmo de novo. Ou seja, ele chama o mesmo código até funcionar. Vai ficar tentando até funcionar. Eu não quero saber até funcionar. Então, esse é o código Fênix. Tá? Ele renasce das cinzas, do nada. E né, o Phoenix Exception, numa exceção, ele fica tentando infinitamente. Isso pode funcionar sim, se for um erro ou um trecho de código que você tem certeza que depois ele volta, apenas uma conexão de rede, mas, cara, não é a melhor forma de tratar a exceção assim e ficar nesse loop infinito. O correto seria você, né, de fato, tratar ou criar tentativas, né? Não sei se vocês já perceberam algumas vezes no browser de vocês, quando vão acessar um site que está fora do ar, o browser não fica infinitamente tentando. O browser tenta 1, 2 vezes, tem um timeout dele, e quando dá o timeout, ele para a tentativa. Olha, pessoal, olha, erro máximo de tentativas excedido. Se são 100, sendo X tentativas excedido, acabou aqui, não vou tentar mais. Então, essa é a maneira correta, não fazer esse código Fênix aqui ficar no loop infinito. Apesar de alguns browsers acontecer isso, né? Um browser bugado, ele fica lá travando tua tela porque o site saiu do ar. Pô, mas o site saiu do ar? Saiu do ar. Eu vou tentar X vezes ou por X segundos e depois eu aviso, o site está fora do ar. Não fico tentando infinitamente. Beleza? Alguma dúvida? Vi alguém que ligou o microfone aí? Ouvi até um grito. Ninguém? Então, aqui, vamos para o conceito agora que eu tinha falado para vocês, né? Refatoração. Então, essa figura já não preciso falar mais nada, né? Então, refatorar é arrumar a casa.
no sentido de que eu não vou fazer outra coisa, né? Tipo, eu não vou criar novas funcionalidades, eu não vou fazer uma, no caso aqui do exemplo, né? Eu não vou fazer outra cozinha, eu vou simplesmente organizá-la para que fique fácil depois eu continuar minha produção, né? Se eu estou com as panelas sujas, se eu estou com tudo espalhado, eu posso fazer uma comida. Eu só vou ter que jogar a panela suja para um lado, pegar uma outra, pegar uma colher, só aquela que eu vou limpar, ou usa a colher suja. Aí lá na frente eu posso ter um bug, né? Por culpa da colher suja. Ou seja, eu vou ter uma chance maior de bugs. Tipo, esqueça o código, estou falando um exemplo realmente físico. Posso ter um bug por ter feito a comida numa cozinha suja. Não quer dizer que ele deixou de ser cozinha, né? Ela cozinhou, ela fez lá a minha comida, mas a chance de ter uma infecção naquela cozinha é muito maior. A consequência seria o bug, né? A minha infecção estomacal aí. Então, essa que é a ideia aqui, ó. Você realmente organizar. Pô, não é um ponte padrão? Não está dizendo que eu tenho uma fachada transparente? Quando eu vou lá e organizo essa fachada? E faço ele funcionar melhor, otimiza a performance, alguma situação, inclusive. Por que eu não vou lá e, né, organizo aquela classe que faz tudo, né? O nosso faz tudo, né? Eu falei aqui o exemplo do Lone Wolf, né? O Highlander. Só tem uma classe lá. Por que eu não quebro essa classe em três, divido umas camadas bonitinho, e aí depois eu consigo saber onde é que está a parte de banco, a parte de serviço, a parte de interface, usando MVC, cada um no seu quadrado, vou lá e organizo meu código. Então, isso é refatorar, tá? É um processo de mudança sem modificar o comportamento original, né? Como já tinha falado. Então, no fim das contas, quando a gente vai organizar um código, e aí, de novo, a IDE ajuda. Hoje uma IDE, seja qualquer linguagem de programação, inclusive o Visual Studio, que é free, né? Eles têm já muitos plugins específicos para cada linguagem que sugerem, né, refatorações do teu código. Sugerem criar um método novo, porque aquilo aí está junto. Algumas identificam, por exemplo, código duplicado. Algumas vão lá e olha, esse trecho de código aqui, if não sei o que maior que zero, aparece em outras 50 posições do todo esse teu projeto. Você não quer refatorar? Não quer tornar esse if um método e todo mundo chama aquele método? Ah, mas é só um if. Sim, mas se esse if depois tiver que ser feito para manutenção, você vai trocar em 50 locais diferentes. No lugar de trocar apenas em um local que chama aquele método, né? E lá dentro daquele método você troca o if. Então, isso é refatoração. É você identificar melhorias, seja por um antipadrão, seja por uma outra situação, e essa melhoria vai impactar, né, no teu código. No fim das contas, ó, qualidade. Né? Ele pode melhorar a qualidade do teu código. Ele não necessariamente altera o comportamento. Ele não vai fazer o teu código fazer outra coisa. O if vai continuar sendo chamado. Só que agora, se você quiser fazer uma manutenção e trocar aquele if que é maior que zero e colocar agora o if maior que 1, você vai trocar só um local. Então, isso melhora uma qualidade não funcional do teu software, que é a qualidade de manutenibilidade. Ou seja, fica mais rápido fazer manutenção. Ou seja, atualização do teu código, manutenção é atualizada. Então, se eu tiver que depois, eu tenho que trocar agora, não é mais maior que zero, é maior que 1. Putz, vou ter que sair fazendo find no meu código todo para achar as 50 posições e com chance de eu alterar onde não deveria, porque pode dar erro. Se eu estivesse chamando apenas em um método, dentro desse método, trocar meu if para ser maior que 1, rapidola. Tem uma qualidade do meu código sendo incrementada. Né? Como eu já falei aqui, pode ser chamado também de simplicidade, né? Essa questão do melhorar a manutenção do meu código pode ser chamado também de simplicidade, clareza, enfim. E algumas vezes até implica em desempenho também. Tá? A ideia é que quando a gente vai melhorar uma arquitetura, né, do ponto de vista de arquitetura de um código, a gente tem uma sequência de refatorações. Tem vários exemplos de trabalho de conclusão de curso, inclusive, de especialização, mestrado, que pegaram projetos que foram feitos por outras pessoas, em outros contextos, enfim, e que analisaram esses códigos e propuseram refatorações. Melhorias de arquitetura, melhorias, isso é o dia a dia de um arquiteto.
Se ele não tem nenhuma feature nova para ser desenvolvida, ele pode estar refatorando. Inclusive, se você pensar assim, do ponto de vista do dia a dia, né, a grande maioria dos projetos não são projetos de desenvolvimento de coisa nova no mercado. A grande maioria são de manutenção. E grande parte dessa manutenção é refatoração. Tá? É você melhorar alguma coisa que alguém fez na coxa, alguém fez rápido aquilo, agora tem que melhorar, porque ele tem que continuar fazendo o que está fazendo, só que de uma outra forma é rápida. Isso é refatorar o código. Tá? Então, em algum momento da vida profissional de vocês, se vocês trabalharem com desenvolvimento, vocês vão ter que lidar com refatoração. Tá? Enfim, e refatorar, obviamente, não é um negócio, não precisa ser complexo. É um conjunto de tarefas pequenas que, no todo, vão, né, poder impactar. De novo, tem toda uma biblioteca aí para vocês, tem uma área que, tipo, próprio HTML, né? Tipo, HTML tem várias estruturas para visualização de conteúdo. Qual é a melhor forma de criar uma tag HTML para visualizar o conteúdo que seja mais fácil a manutenção? Tem aí, ó, tem um livro Refactoring HTML. E várias, por exemplo, tem vários padrões que hoje o pessoal não usa, né, em HTML, coisa simples, tipo, usa table. O pessoal não usa mais table, usa div, usa CSS para organizar o conteúdo. Enfim, tem várias evoluções da área que, tipo, funciona HTML cheio de table? Funciona. Mas, né, depois você vai ter problema, inclusive questões de responsividade, né? Mas, enfim. Aqui é exemplo besta. Besta, mas que é para vocês entenderem, né? Então, mudar o nome de uma variável é uma refatoração. Isso por si já é mudar o nome, já é melhora. Porque se tem uma variável x, uma y, e o z é igual a x vezes y mais 2, o que é x, o que é z e o que é y? Não sei. Agora, se você troca o nome de x por distância, troca o nome de y por altura, e troca o nome de z por distância percebida. Aí, nossa, fica muito mais claro. A distância percebida recebe x recebe altura menos largura vezes não sei o que. Você já faz outro sentido, né? Só trocar o nome da variável. Isso vai fazer o programa ficar mais rápido, mais lento? Não, não vai, tá? Mas vai fazer o teu programa ficar mais fácil de ser entendido. Vai ficar mais simples. Simplicidade, tá? Então, exemplo de refatoração, mudar o nome da variável. Alterar a interface dos objetos, mudanças arquiteturais. Por exemplo, você estava fazendo lá um esquema que você, isso aqui é uma interface que representa um cara que fica esperando na fila para ser notificado. O cara, isso não é o Observer? O cara, é verdade, isso aqui é o padrão de projeto Observer. Então, coloca no nome da classe Observer, por favor. Só coloca fulano Observer. Aí, por quê? Porque isso vai facilitar a minha vida. Porque quando eu bato o olho numa classe e vejo o nome Observer, eu já sei que ela é Observer, que tem um padrão de projeto Observer. Então, só trocar o nome, para mim, é uma representação, não da variável, da classe, né? Representa o padrão de projeto que está ali implementado. Eu já entendi. Primeira coisa, você vai lá e tem uma classe lá, impressora. Aí você vai lá, olha lá dentro, mas a impressora pode ter várias instâncias? Não, não pode ter, só pode ter uma. E por que você não coloca o nome, então, impressora singleton? Porque se você troca o nome da classe para impressora singleton, eu vou entender que tem um padrão de projeto singleton e eu sei o que é singleton. Só pode ter uma instância. Não precisa ficar perguntando para ninguém. Bateu o olho, viu o nome singleton, é singleton. Então, veja, isso é refatoração simples, mas isso é jargão, como eu já tinha falado para você desde o início da disciplina, né? Você entender o nome do padrão te leva a entender o conceito. Se você entende o conceito, quando você bate o olho naquilo no dia a dia, você, já sei o que é. Você precisa perguntar para ninguém. Então, isso é jargão técnico que influencia a comunicação técnica e, no final, influencia a comunicação entre pessoas, mesmo de pessoas que nunca vão se falar na vida. A pessoa que programou aquela classe há 5 anos atrás é a pessoa que vai ler aquele código hoje e que vai ver o nome singleton. A pessoa passou o recado certo para mim, porque, nossa, singleton, já sei o que é. Beleza, já vou para o próximo. Já entendi a referência, né?
Então, é por aí a arquitetura de software, pessoal. É você saber padrão. É um conjunto de, tipo, é um dialeto, né? Porque nós somos os computeiros, né? E nós estamos aqui, pelo menos na minha grade aqui, falando de direito de software. Então, se você é um engenheiro de software mesmo, ou tem que lidar com engenheiro de software, falar o computês, né, o arquiteturês, é entender o nome singleton, observer, padrão de projeto, estilo arquitetural, camada, MVC, e bater o olho e saber o que é. Isso passa pelo nome das variáveis, passa pelo nome da classe. Então, quando você tem uma coisa que não está no nome e coloca, isso é refatorar. Tá? Então, a ideia é essa, pessoal. Aqui, por exemplo, generalização de método é muito comum, em Java pelo menos, eu receber esse tipo de sugestão pela IDE. Então, por exemplo, se eu tenho um método chamado raiz quadrada, implica que eu vou tirar a raiz, né, quadrada, né, que é multiplicado ele por ele mesmo. Por que eu não posso generalizar? Ou seja, por que eu não posso criar um método genérico raiz, onde o fator aqui, que eu estou chamando só, que seria de 2 quadrado, eu passo como um parâmetro. Então, se eu vou tirar a raiz e eu passo o n por 2, é a raiz quadrada. Se eu passo 3, tripla. Se eu passo 4, quádrupla, e por aí vai. Tá? Então, eu criei um método que antes só funcionava por uma situação do parâmetro 2, e agora eu tornei ele parametrizável. Isso é refatoração. Eu estou fazendo um tipo de refatoração que está tornando meu método mais poderoso. Estou tornando ele generalizável. Eu não vou precisar ficar criando um método para cada fator desse. Triplo, quádruplo e por aí vai, quíntuplo. Não, cria um método só que é chamado e o parâmetro vai me dizer qual é o fator, né, dessa raiz. Enfim, então aqui é só para vocês entenderem aí que existem vários padrões, desde movimentação de métodos, né? Enfim. E aí, né, entramos aí por que refatorar, né? Então, um outro termo que é muito conhecido, isso é depois replicado para outras partes da computação também, né, que a gente chama de bad smells, ou mau cheiro, né? Então, quando a gente bate o olho num código e isso aqui não me cheira bem. E aí, basicamente, são os antipadrões. Essa variável x aqui, que porcaria é essa aqui? O que é esse y aqui? O que é esse a? A mais b igual a c. O que é c? Não me cheira bem. Então, quando você está, de fato, recebendo essas dicas da IDE, ela está fazendo isso. Ela já tem lá uma biblioteca, né, programada por alguém com vários antipadrões, várias identificações de possibilidade que geram erros, e ele vai lá e vai, de fato, peraí, olha, código duplicado. Bad smell, hein? Code smell aqui para você. Esse código aparece em outras 5 posições do teu programa. Você quer refatorar? A ideia vai lá e te aponta. Olha esse método aqui, hein? Esse método está muito grande. Não quer quebrar ele em 2 métodos diferentes? Classe grande. Essa classe aqui tem 50 mil linhas de código, hein? Vai funcionar. Às vezes não funciona, tá? Tem o Java, tá? Ele tem um limite. Eu não me lembro exatamente qual é o limite, mas o Java tem um limite de classe também, de número de linhas de código. Se passa esse limite, ele nem compila, tá? Mas é muito grande, tá? Mas eu já vi alguns códigos, algumas pessoas sendo bloqueado pelo compilador porque estava muito grande, tipo, absurdo de grande, assim, sabe? Mesma coisa, lista de parâmetros grandes, também demais. Enfim, ele encontra os problemas e vai nos indicando. Então, isso para a gente, né, é arquitetura de software no dia a dia, tá? No dia a dia nosso, como desenvolvedores, a gente vai passar por situações onde temos que indicar soluções e não fazer algumas soluções porque já são conhecidas como gambiarras ou antipadrões, e a IDE vai te ajudar. Mas se diante de tudo isso você ainda fizer errado, bom, aí sei lá, é que nem você saber que dirigir bêbado vai gerar um risco enorme de você matar alguém e você assumir o risco, beber todo e sair dirigindo. Se matar alguém, não vai poder dizer nada, você vai para cadeia, amigo. É a mesma coisa aqui, né?
Você que fez esse disciplina de arquitetura de software, não estou dizendo que você é obrigado a todos os códigos MELs apontados pela IDE, né, ajustá-los. Mas, a depender do nível do projeto, da equipe que você está trabalhando, pode ser que sim, tá? Tem empresas que estabelecem dentro dos seus padrões de qualidade que tem que ter zero códigos MELs no teu código. É bem difícil conseguir cumprir essa meta, né? Mas, a depender da empresa, sim, eles vão nesse nível. Olha, só passa daqui se teu código tiver zero code MEL. Te vira, negão. Tem a ideia apontando tudo para ti, é só corrigir. Então, se não fizer, é por preguiça, tá? É porque a ideia já deve ter padrões. Inclusive, tem padrões que a ideia pode ser configurada para colocar padrões da própria empresa. A própria empresa pode ter padrões internos de qualidade que a ideia vai encontrar e vai te apontar e você tem que corrigir. Tá? Aqui são alguns links, tá? De patterns e Gambi patterns que eu tenho de referência aqui, aí eu posso abrir um aqui, né? Mas, enfim, não é o foco principal eu sair mostrando para vocês aqui esses Gambi patterns, tá? No sentido do lá no livro. Aí não tem livro, tem site, tem aqui os podrões de projeto, né? Tem os padrões, tem os podrões de projeto. Tem muita coisa na área. Alguns são de mais sátira da área, são engraçados, são mais nerds que vocês vão conseguir chegar em nível de arquitetura que ninguém vai entender, só vocês. Lá em casa, às vezes, eu tiro até algumas piadinhas dessa com a esposa, mas é porque ela fez 2 anos de computação, ela entende, né? Mas é piada interna mesmo, né? Mas é bom, porque essas piadas internas acabam sendo, né, o próprio jargão da área, onde você se identifica aí, tá?